Oi, tudo bem? Voltamos aqui no nossa conversa do cotidiano, no nosso canal Janela do Cotidiano. Hoje é um dia muito especial, como todas as vezes, mas hoje ainda é além de especial. Hoje é um dia que eu vou trazer duas pessoas aqui, representada pela Astrid, por uma. A gente vai falar da mãe dela, a Anitta, que foi uma grande profissional que trabalhou com técnicas incríveis, que foi uma profissional exemplar. E eu quero trazer a memória dela, eu quero trazer o que ela representou pra gente através da filha dela, e depois também quero falar sobre o trabalho da filha dela, que tem um pouco de continuidade, mas tem um pouco de pessoal, a criação que ela fez, a evolução que ela tem tido. Então hoje nós vamos falar sobre a Anitta. Tudo bem, Astrid? Tudo bem. É uma honra ter você aqui representando a tua mãe, representando você, e é sempre bom a gente reencontrar com o passado que continua sendo presente, Com né? certeza. Então, eu queria que você fizesse um pequeno resumo para as pessoas que conhecerem quem foi sua mãe. Bom, a minha mãe é a Anitta dos Santos Gambardella. Ela fez 3 faculdades, ela era escritora, ela fez letras, fez comunicação, fez jornalismo, depois fez psicologia. E aí, durante os últimos anos da vida dela, ela estava atendendo na clínica que nós temos hoje, Na Lapa, né? Ali na Lapa. E a missão dela era ajudar as pessoas, né? E era qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Ela podia ir na padaria, ela podia ir no mercado, ela podia ir na banca de jornal, e aí daqui a pouco ela já estava ajudando essas pessoas, né? Então a minha mãe tinha isso, né? Fora que era uma figura assim, muito séria, ao mesmo tempo muito consciente do que ela fazia. E se você não entendia a linguagem, ela voltava e falava, não é isso, é assim, assado, e pá. E a gente tinha uma mistura de afeto e medo, não é medo no sentido de ter medo dela, mas era um respeito que virava uma coisa assim, de não querer. É como se ela tivesse certeza do que estivesse falando, e ela tinha, né? Ela tinha um conhecimento. Ela não era uma pessoa espiritual, entre aspas, mas era, né? Na prática era. Hoje, ao longo dos anos, todas as conversas que eu tive com ela, eu vou me recordando, né? E é muito engraçado que ela tem voltado muito para mim. Muita coisa que ela falou pra minha vida realmente aconteceu. E ela me deu toque. Ela falou, não faça isso, não vai por aqui, não vai por ali, não faça isso. Sabe, não vai estudar isso, você não precisa disso, você precisa disso. E ela foi muito assertiva comigo. E você vê, e já é um lado espiritual. Exatamente. É que ela não usava esse termo. E eu achava muito engraçado, que ela fazia as leituras comigo, mas ela falava, eu não gosto dessas coisas não, mas você eu gosto. E ela me validou muito ali, porque ela era uma pessoa que a gente tinha que pensar muito, a gente tinha que desenvolver muito, porque a mente dela não era uma mente desse planeta, ela estava anos-luz na frente de todos nós. Exatamente. Né? Então, quem conheceu, entendeu o que se fala hoje sobre essa revolução que a Terra está tendo. Ela já falava há muito tempo. Ela era uma mentora para todas as pessoas. E é muito engraçado que a maioria das pessoas esotéricas frequentava, porque naquela época o auge do era o auge do esoterismo, né? E todo mundo estava ali, e ela trouxe um divisor de águas, ela trouxe técnicas e tal. Eu vi ela curar pessoas muito rapidamente. Um dia eu fiz uma leitura para ela e eu falei para ela, o dia que você fizer a passagem você vai fazer dormindo. E eu achava que ia demorar, mas ela foi embora aos 65 anos. Foi. E de uma forma assim muito tranquila, né? Aquela semana ela estava muito tranquila, não tinha absolutamente nada. Ela foi embora, né? Como a minha mãe. A minha mãe também partiu, ela não tinha doença, sabe? E a Anitta, mesma coisa, assim. E você lembra o dia da semana que ela fez a passagem? Foi no sábado. De sábado para domingo. Foi na madrugada?
Foi, foi. Então, praticamente foi no domingo. Praticamente. Então, minha mãe também foi num domingo. Diz a lenda que todo mundo que parte no domingo já vai direto para a luz. Ah, Já vai direto para a luz. não, eu acredito, porque foi uma coisa assim, e a maneira como aconteceu, né? Imagina, a minha mãe tinha marcado um paciente no domingo. Olha só. E aí eu fui lá pro consultório para pegar a agenda, porque naquela época tinha agenda de papel, Então, e para poder ligar para as pessoas e tal. Nisso tocou a campainha, eu fui abrir a porta, era um rapaz que ia passar com ela em consulta e o rapaz não sabia de nada. E aí, quando eu abri a porta assim, ele olhou para mim, aí eu me toquei que ele não sabia. Aí eu falei assim para ele: "Você está fazendo o quê?" Ele: "Ué, tenho consulta com a sua mãe." Aí eu: "Não, não é possível." Ele tinha que estar ali, né? E aí eu falei: "Então, entra que eu preciso te contar uma coisa." Aí eu contei, ele: "Nossa, não acredito, como? A sua mãe marcou comigo." Eu falei: "A minha mãe marcou com você porque ela sabia que você ia me ajudar a fazer os trâmites, a ligar para as pessoas." Ele ficou assim, e esse menino me ajudou o tempo todo. Ele ligou para as pessoas, deu a notícia. Então parecia que estava tudo orquestrado, sabe? E engraçado coisa. isso, né? Sim. E foi do jeito que ela quis, né? Foi muito tranquilo. Foi do jeito. Porque a Anitta, ela foi tão especial, assim. Tem coisas muito íntimas que eu não vou contar, que aconteceu entre eu e ela, no sentido da nossa amizade, no sentido dos conselhos que ela me deu, no sentido de a pessoa boa que ela foi na minha vida, né? Mas a admiração que eu tinha, quando eu via ela com várias pessoas dando tratamento, fazendo aquilo, eu tinha uma admiração enorme, porque ela era um homem no corpo de uma mulher, mas era uma mulher, né? E era muito forte. E ela era muito intensa. E quando as pessoas não tinham alcance, ela falava: "Para, vamos começar de novo?" Exatamente. Vamos começar de novo? E a pessoa obedecia. A pessoa obedecia. Era muito bom aquilo, assim, né? E numa época, eu acho que o final dos anos 90 foi uma época de transição muito forte da Terra, que foi antes do ano 2000, e foi um momento em que o esoterismo era muito forte. Depois veio muitas religiões se abriram, o mundo mudou demais. Depois veio a tecnologia, depois as guerras começaram a ficar expostas, e ela já falava sobre tudo isso. Uhum. Ela já preparava as pessoas para os perigos que viriam. Sim, sim. Né? Eu queria que você contasse, Astrid, como é que era o trabalho dela, assim, do que você lembra, os atendimentos, para as pessoas entenderem a força dessa mulher. Então, existiam várias coisas. Primeiro porque a minha mãe ela foi fazer parapsicologia, né, em Portugal, e até eu tenho umas fotos aqui, depois se você quiser já ir mostrando, você vai mostrando as fotos, eu acho que vai ser interessante para as pessoas verem. Ela foi num congresso de parapsicologia e eu acho assim, e ela tá super bonita aqui nessa foto. Aqui ela ganhou... Eu vou mostrar enquanto você... Ela ganhou aqui esse professor aqui, é o professor Vandenberg, que é lá do Centro de Parapsicologia, e ela gostava muito dele, ela queria trazer ele para o Brasil e tal. Ela falou dele. Ele era muito querido, né? E aí a minha mãe foi a ela aqui com ele. Aqui, deixa eu mostrar os dois. Ela recebendo a medalha do Congresso de Parapsicologia. Olha que interessante o cabelo daquela época. Que bacana, olha a medalha. Não, e a capa, né? E uma coisa que é importante a gente falar, que ela representava o Brasil em muitos lugares, né? Então, em muitos congressos, né? Ela não era... Exatamente. E olha, tá vendo aqui? Primeiro Congresso Europeu Holístico de Saúde. Olha só. Que bacana, né? Olha ela aqui. E aí, o que aconteceu? A minha mãe, quando ela chegou no Brasil, a minha mãe, na verdade, ela ficou 7 anos em Portugal,
estudando essa parte da parapsicologia. E aí, quando ela voltou, eu não tinha a menor ideia do que ela estava fazendo. Eu estava fazendo psicologia aqui. No Brasil. No Brasil, estava terminando o curso quando a minha mãe chegou. E aí ela resolveu ficar aqui e nós começamos a trabalhar juntas. Então, para mim, foi uma coisa assim bastante complicada, porque eu tinha a parte clássica, tradicional, e ela toda coisa diferente, moderna. E aí era uma situação assim, que eu era a filha e ela era a mãe. E eu é que tinha que ficar assim, né? Ei, calma, calma, isso aqui é muita novidade. E ela, não, porque tem que ser assim e tal. E eu, mãe, calma, como assim? Fazer regressão de vidas passadas? Não. Não, nós vamos falar sobre isso. Regressão dessa encarnação, ela falava. E aí eu falava, gente, que confusão isso. E aí, logo de cara, assim que a minha mãe chegou, nós fomos num programa de televisão ao vivo da Silvia Popovic na Bandeirantes. Olha que bacana. E a minha mãe, nós vamos na televisão. E ela tinha uma naturalidade assim, quem tava morrendo de medo era eu. Ela não, parecia que ela se sentia proprietária dos conceitos de uma forma que ela falava com muita naturalidade. E aí ela foi introduzindo, né, a parte da semiótica psicanalítica. E hoje eu vejo, né, hoje para mim faz sentido, mas naquela época era uma coisa muito... Isso que eu acho extraordinário, Astrid, porque assim, ela tinha uma linguagem, eu entendia profundamente, às vezes que eu sentava lá para tomar um café com ela, que ela começava a conversar comigo, era muito engraçado, era extremamente engraçado, porque ela começava a falar e eu escutava tudo, depois eu ia embora, eu pegava um ônibus e ia para minha casa, era 45 minutos até chegar na minha casa, quando não tinha trânsito. Quando tinha trânsito era 1h20, mas tudo bem. Aí eu ia andando, e aí no meio do caminho ia caindo as fichas, sabe? Então, por isso que eu falo, ela me treinou muito nessas conversas, para entender muita coisa. Ela me treinou muito, por isso que eu tenho muita gratidão também. Por isso que eu falo, a energia dela, não sei se é o espírito dela que está aqui, ou se é a energia maravilhosa que ela deixou, que nos habita. Uhum. E até nos condiciona a fazer outras coisas. Mas sempre tem um pouco da origem dela. Porque as dúvidas que ela colocava nas pessoas eram dúvidas maravilhosas, porque a gente, se bobear, a gente pensa nessas dúvidas até hoje. Sim, sim. E a gente fica buscando esse entendimento. Né? Por isso que eu falo, a sua mãe tem uma importância. Então quando você diz, ela foi lá, ela aprendeu a técnica em Portugal, sim, ela foi, ela aprendeu, mas ela desenvolveu a técnica dela, sim, do jeito dela, que assim, quantas pessoas que chegou para ela à beira de um suicídio e ela livrou a cara. Sim, sim. E ela ajudou a pessoa a reencontrar o equilíbrio. Muita gente. Porque a minha mãe fazia uma coisa assim, ela sentia cada pessoa individualmente, né? Então ela sentia aquela pessoa, o que essa pessoa precisa. Por isso que ela fugia das técnicas tradicionais. Então aí ela tinha uma série de conhecimentos, e aí o que ela integrava todo aquele conhecimento para ajudar aquela pessoa. E ela tinha uma consciência. Eu não via, assim, pode até ser que ninguém é perfeito, nem eu, nem você, nem ela, mas eu não via ela errar. Eu via ela ser muito assertiva, e eu não lembro de ninguém que passou por ela e falou, isso não funcionou para mim. E olha que é muita gente, que minha memória não alcança todo mundo, sim, mas sim. Naquela época, sim, era uma coisa... Tinha uma clínica que a Ivone trabalhava, nossa, ela cuidava de toda a clínica, ela cuidava de todo mundo que estava lá. Sim, aquele bairro, todos conheciam ela. Todo mundo conhecia. Quando você diz, ela ia na padaria, ela fazia o trabalho dentro da padaria, fazia, sabe? Agora, como ela fazia isso, né, era uma luz que eu acho que alimentava ela e tal. E que mais que tem nessa pasta que você acha interessante a gente mostrar? Então, além das fotografias, olha,
Bom, primeira coisa, sim, né? Isso aqui foi uma coisa que ela fez. Quem Olha. sou eu, né? A minha mãe fez isso aqui, quem sou eu, Anita dos Santos Gambardella, e ela colocou uma foto de quando ela se formou, né? Certo. E aí ela foi colocando, ela foi escrevendo, né? Olha, eu sou professora, licenciada, o curso de pós-graduação que ela fez, o período. E eu achei muito incrível porque ninguém faz isso. E era como se assim, ela Isso é um livro, né? ela Então encontrou a gente o eu. precisa programar para transformar Pra isso num livro. transformar. Com essas, porque eu acho que a fala dela ainda é atual. Sim, Né? muito! Porque tudo que ela falava ainda não foi totalmente desenvolvido. A gente está no meio do caminho e olhe lá. E olhe lá, e olhe lá. E olhe lá. E eu acho que você precisa, Astrid, além dessa pasta, buscar mais, sabe? De repente, a gente procurar as pessoas que passaram por ela, gravar algumas histórias, sabe? Porque ela precisa ser reverenciada, porque é uma pessoa que contribuiu demais para a sensibilidade, mais do que a psicologia, mais do que o tratamento, a sensibilidade. Não, e eu quero mostrar uma coisa que é Diga. assim. A minha mãe criou um símbolo, que esse é o símbolo do teta junto com um S, porque como a minha mãe estudava semiótica, Uhum. né, ela queria criar a semiótica psicanalítica, né? Quer dizer, ela na verdade ela não queria criar, ela criou a semiótica terapêutica. Era como se ela quisesse levar a semiótica para a clínica, para atender os pacientes. Então, até isso ela tinha uma coisa assim muito criativa. E hoje, né, antes da gente vir conversar, eu comecei a colocar no chat GPT para lembrar o que era semiótica, né? Porque a maioria das pessoas não sabe o que é isso. Nem eu lembrava o que era, né? Que é a ciência que estuda os signos, aquilo que representa. Então, por exemplo, você tem um gesto, um som, tudo isso é estudo da semiótica. A minha mãe já estudava isso há 30 anos atrás. Então, quando você vê o N da Netflix, você não precisa ver a palavra, você vê o N e você já sabe. Então, exatamente. você o M da McDonald's, você já sabe que é o McDonald's. Então, tudo isso é o estudo da semiótica. Semiótica, é isso mesmo. Aí, como que ela levou isso para a clínica? Como? Diga lá. Então, isso que depois eu falei assim, nossa, que legal entender. Por isso que eu falo, muitas coisas naquela época a gente não entendia, e hoje a gente entende porque a gente está vendo em todos os lugares. Você chegou no ponto, é exatamente isso. Porque o inconsciente, ele vai falando com a gente através dos sonhos, dos sintomas, das repetições, dos lapsos, das suas escolhas emocionais. E tudo isso ela já sabia, porque ela tinha esse estudo da semiótica e ela via isso nos pacientes. Então, quando o paciente chegava com um sintoma, ela já associava todo esse conhecimento da semiótica e ela ia buscar a simbologia daquele sintoma. E aí, a minha mãe criou o termo semioteta. Semioteta. Você lembra disso? Lembro. Então, o semioteta é aquele que interpreta os signos. E aí eu fui buscando, eu falei, nossa, que legal lembrar de tudo isso, né? Olha como ela estava avançada. E os signos dela não era só astrologia, você sabe. E além, nós estamos falando de outra coisa. Então é isso, era assim, a minha mãe estava criando uma ciência, né? Ela estudava muito, e aí ela estava ali buscando. Eu acho que por isso que ela conseguia ajudar as pessoas, porque ela tinha um amor naquilo que ela estava fazendo. E uma coisa que ela tinha também, que era disciplina, né? Ela tinha uma disciplina. Sim. De horário, de tudo, assim. De tudo. E é engraçado, ela me deu ela me trouxe de Portugal um azulejo com uma madeirinha. E eu, por conta do Feng Shui, eu tenho meu fogão aqui e minha pia aqui. Então eu precisava de um objeto de madeira para um não apagar o outro,
nos elementos, né? E eu coloquei lá. Então toda hora eu lembro porque ela me trouxe e tal. E é muito engraçado que ela me deu isso há quase 30 anos. E anos depois eu me tornei português. Ah, então tá vendo? Então, e assim, e ela falava para mim, quando você for a Portugal, ela não falava se um dia você vai, ela falava, quando você for a Portugal, ela era muito intuitiva, extremamente intuitiva. Mas ela já sabia que um dia Ela já sabia. E por isso que eu te falo, ela falou muitas coisas que depois, com o tempo, eu fui lembrando, eu fui guardando, eu fui colocando. E nesse tempo agora, que a Terra está passando por uma transição, eu tenho quase certeza que ela é um espírito muito ativo aqui na Terra, que ela está ajudando muito, porque o que está surgindo de técnicas interessantes, e aí é que eu pergunto, a gente pode dizer que você é um segmento dela, que criou sua própria técnica? Eu não vou dizer que eu criei a minha técnica, né? Mas eu estou integrando várias coisas. Foi interessante que depois eu fui vendo a pasta, né? E eu sou muito isso, né? Eu sou a representante do Brasil em vários lugares do mundo, né? Eu sei. Então, E você também estuda muito, né, Astrid? Eu também estudo muito. Você herdou isso dela ou isso é seu? Olha, como é que é essa? Como é eu que vou funciona? falar assim, eu sempre achei que era meu, mas agora que eu fui ver todo esse passado dela, eu vi o quanto isso é dela. A coisa do DNA, né? É uma coisa impressionante, né? Não é só a aparência física que eu tenho da minha mãe, mas assim, essa coisa de estudar, de estar indo buscar coisas fora, né? Então eu fui, há algum tempo atrás, eu fui fazer um curso de acupuntura, aí eu fiquei sabendo que estava tendo um congresso de acupuntura na Cidade do México, aí eu fui assistir esse congresso, nesse congresso eu conheci uma mexicana que fazia leitura do rosto, lá fui eu fazer o curso de leitura do rosto, porque eu achei sensacional, eu trabalho olhando para as pessoas. E de repente ela me apresenta uma técnica, que é a EFT, que trabalha com os tappings, e lá fui eu estudar. Então eu estou sempre estudando igual a minha mãe, né? E sempre buscando coisas trazendo novas. mais técnicas para utilizar nos seus pacientes. Exatamente, eu não fico só naquilo. O grande barato é esse, né? É esse. E é por isso que hoje eu vejo que assim, eu sigo muito os passos dela, né? Porque eu vou integrando, eu vou buscando, eu tenho muita curiosidade, né? É engraçado, né? Quando a gente começa a refletir sobre esse diálogo que a gente está tendo sobre ela, a gente pode dizer uma coisa, assim, ela tinha uma coisa que eu tenho um pouco às vezes, você também deve ter um pouco, todo mundo tem um pouco, ousadia. Sim. Sabe? Saber usar, pegar o trabalho e querer usar, experimentar nas pessoas, mas sem magoar ninguém, porque a gente tem uma ética e um respeito pelo ser humano que ela sempre teve, que eu também tenho e que você também tem. Então a palavra ousadia era porque quando ela ficava brava com alguém, ela encarava que a pessoa sentava na cadeira e respeitava. E aí ela usava a técnica mesmo. Que a pessoa saía curadinha, gente. Era uma coisa impressionante. E saía doutrinada, mas não doutrinada no sentido de ficar dependente. Não, porque ela não criava as pessoas para dependência, ela criava as pessoas para se libertar delas próprias. Esse era o grande segredo. Exatamente. Esse era o grande. E isso que me fez admirar, porque eu via, sem querer criticar ninguém, cada um na sua praia, eu via muitas outras pessoas que tentavam, não vou dizer manipular, que eu acho muito forte, mas tentavam manter o controle sobre o paciente. E não é sobre isso, é sobre se libertar, é sobre fazer com que você ande com seus próprios passos, né? E a Anitta tinha essa fala. E foi com a minha mãe que eu aprendi que assim, né? O paciente ele vai e volta muitas vezes. Porque ele tem altos
altos e baixos, né? existem várias situações na vida das pessoas, a pessoa se forma, a pessoa casa, a pessoa separa, a pessoa tem filhos, morre A pessoa pessoas, muda. enfim. Então, eu nunca fiquei preocupada, e eu acho que é isso, né? A minha mãe também não. Hoje estamos trabalhando tal questão, tá resolvido? Ótimo, vai com Deus. Quando você precisar, você volta. E assim a minha mãe trabalhou, e eu trabalho muito dessa forma, né? Não segurar, não prender, Não, soltar. eu não preciso prender ninguém. É bem isso. E atualmente, o que você está trabalhando? Como que funciona a sua forma de trabalhar? Então, eu acabei incluindo a EFT na minha parte diária, né, de atendimento. O que é EFT? Explica para as pessoas. Então, EFT significa Emotional Freedom Techniques. É a técnica da liberação emocional que trabalha com psicologia energética. Ótimo. Então, nós temos vários pontos da acupuntura, que são pontos que são ativados com a ponta dos dedos, não precisa usar agulha. Porque o princípio da EFT é, no momento em que você toca esses pontos, você restaura o equilíbrio energético. Então, por que eu uso? Porque muitas vezes a pessoa ela chega totalmente desequilibrada. Eu estou com raiva, eu estou com medo, eu estou triste porque aconteceu isso, aconteceu aquilo. Eu espero a pessoa falar, aí depois eu falo, então vamos reequilibrar a sua energia? Vamos. Aí a gente começa a fazer os tappings e a pessoa fala, nossa, o que aconteceu aqui? Ótimo. Porque reequilibra a energia. E nesse momento que reequilibra a energia, a pessoa ela vai saber lidar melhor com a situação. E aí, por que eu gostei disso? Porque as pessoas hoje elas querem coisas mais rápidas, né? Elas querem sentir um alívio mais imediato. Só que aí, o que eu fiz? Isso foi uma coisa minha. Eu acabei indo fazer a pós-graduação em neurociência, né, e psicologia positiva, e eu fui estudar quais são os fundamentos científicos da EFT. Olha só. Anitta. E aí, o que eu pensei? Eu falei, não, eu vou levar a EFT para a faculdade. E aí a minha professora falou, você pode falar de EFT aqui na faculdade, mas você tem que ter um embasamento científico. Então eu fui em busca disso. E aí o que eu descobri, né, estudando a neurociência, exatamente, o que acontece é que quando você está no modo raiva, no modo estresse, no modo nervoso, você ativa no seu cérebro o modo fuga, ou você ataca ou você foge. E quando você faz os tappings, você volta a equilibrar esse estresse todo. Né? Por isso que funciona. Perfeito. Porque na verdade você está acalmando a sua amígdala. Perfeito. Não é incrível? E aí eu falei, nossa, faz todo sentido. Tem a ver um pouco, de uma forma diferente, é óbvio, com a forma que os indianos trabalham a Kundalini? Sim, também. Que o estudo da Kundalini também é bem interessante, né? Sim, porque você tem que respirar, acalmar, né? E no fim a ideia é a mesma, é voltar a ter esse equilíbrio energético. E fazendo essa terapia contigo, por algumas sessões e tal, o que muda na pessoa? Você sente que muda a voz, muda o jeito de falar, muda a frequência que a pessoa habita na vida? Porque hoje a nossa busca maior é mudar a nossa frequência, né? Sim. A gente está muito nessa tentativa de entender, porque a Terra está com uma frequência e a gente está numa outra. Isso. Então, qual é a nossa ideia espiritual? É igualar. Eu estou em busca disso, você acredita que sim, né? Qualquer pessoa que tem um mínimo de conhecimento espiritual e energético está em busca disso. Está em busca disso. Eu explico para as pessoas assim, né? Você vai aprender a lidar melhor com os problemas, né? Então, a partir do momento que você está se sentindo mais equilibrado, você lida melhor. Não é que você vai deixar de ter problemas. Mas com essa técnica, dá para
tentar mudar a frequência Sim. e a pessoa começar a atuar numa outra Numa frequência outra frequência. para sair daquele lugar. Aquela escala de emoção do Dr. David Hawkins, né? Que você Certo. tem lá o medo, a vergonha Vergonha. e tal. O que que acontece? A pessoa começa a sessão em medo, ou raiva, que são, né? Ou vergonha, que são emoções que estão baixas. No momento em que você faz o tapping, você eleva a frequência. E aí a pessoa fala, nossa, eu estou me sentindo muito melhor. Perfeito. Entendeu? E isso não é mágica, isso é um Isso é um trabalho. e é um trabalho que a gente está vendo pela neurociência. Por que funciona? Porque você está ativando o funcionamento correto da amígdala e não entrando no modo luta ou fuga. Luta, de ficar brigando, de ficar nervoso com todo mundo. Isso alcança a glândula pineal? Também alcança. também. Porque no momento em que você acalma a pessoa, né, ela parece que a mente volta, né, a funcionar antes melhor. de começar, você conversa com o paciente Sim, e provavelmente ele vai fazer ele vai aliviar, ele vai respirar, ele vai colocar. No momento em que ele respira, que ele alivia, que ele acalma, de uma certa forma, ele já abriu uma ele já frequência abriu uma para frequência. essa conexão. Isso, exatamente. E aí ela começa. É muito rápido ou precisa de muitas sessões para as pessoas mais difíceis, para as pessoas que têm mais dificuldade de relaxar, têm mais dificuldade de deixar de se boicotar, vamos dizer assim? Então, normalmente, na sessão, a pessoa já sente uma diferença. Ok. Por quê? Porque a gente faz uma coisa inicialmente que é assim, quando a pessoa fala, eu estou sentindo muito medo, eu sempre pergunto, qual é o nível desse medo numa escala de 0 a 10? Aí a pessoa fala assim, é muito, é 10, às vezes é 11, né? Ótimo, muito bem. Então aí a gente começa a fazer os tappings. Aí começa a fazer os tappings. Embora eu esteja sentindo esse medo, né? E aí a gente vai fazendo o tapping. Aí eu paro e pergunto, como está o medo agora? A pessoa fala, e que nota você daria? Eu acho que está um 6. Então ainda tem medo aí. Então vamos continuar? Que medo é esse? Aí eu vou fazendo a pessoa falar. Perfeito. Eu tenho medo de morrer, eu tenho medo que as pessoas que eu amo morram, eu tenho medo, sei lá, de que aconteça alguma coisa. Entendi o que você fez. O que a pessoa vai fazendo? Ela vai externalizando, olhando para aquele medo. Perfeito. Que medo é esse? Vamos continuar o tapping? Vamos. Aí eu pergunto, e aí, como é que tá o medo? Aí a pessoa fala pra mim, agora tá 3. Ótimo. E às vezes tem pessoas que falam assim pra mim, passou. Perfeito. Você falando me deu uma emoção porque assim, a Anitta fazia isso de outra forma. Ela fala, Agora eu entendi o processo. Maravilhoso. Perfeito. Você entendeu? Entendi. E aí, assim, né, quando eu fui buscar essa pasta e eu vi as coisas, eu falei, nossa, realmente é uma herança, né? E você, sabe a sensação que eu tive? Que a Anitta fazia no vertical e você no horizontal. Achei ótimo. E é uma coisa assim, né? O que a minha mãe fazia, né? Era uma coisa muito individual. Eu vou falar para você, quando estou com o meu paciente, eu estou 100% ali. Você entendeu? Eu sinto a energia da pessoa. Se a pessoa sente alguma coisa, eu sinto. Às vezes até uns calafrios ali, eu sinto ali. E aí eu sei quando a pessoa está melhorando ou não. É incrível. Perfeito. Mas isso é uma questão de sentir, né? Eu sei. Eu tenho essa sensação quando eu termino um atendimento, uma leitura, uma numerologia, e meu atendimento ele vai tudo. Eu também sou terapeuta floral, então eu faço uma consulta assim. Quando termina a consulta, quando eu sei que os canais se abriram, que os terceiros olhos
se cruzaram, eu saio felicíssimo. Quando não, eu fico, mas eu devia ter feito isso, eu devia ter feito Sim. aquilo, eu devia ter... Aí passa um tempo, a pessoa retoma, aí eu entendo que naquele dia era aquilo mesmo, e a continuidade vem depois. Vem depois. Mas você precisa ter muita calma, porque a gente, quando cria a conexão com o paciente, com a pessoa, com o consulente, é incrível. É É incrível. incrível, assim. Tem pessoas que eu tenho uma conexão incrível e tem pessoas que eu vou até onde eu posso e eu sempre envio ela para alguma pessoa, para um terapeuta, para uma outra pessoa que faça uma outra linha, porque às vezes a pessoa ela está cruzada com várias situações e ela precisa desconectar. Sim, sim. E ela precisa de um entendimento aqui, de um entendimento ali, para ela tornar isso plural e conseguir caminhar, entende? Sim, sim, mas é o que eu faço, eu vou com calma, quando eu vejo que a pessoa ela tem dificuldade de entender. Não, e é tão engraçado, né? Recentemente eu tenho uma paciente que ela ficava assim, né? Que coisa mais estranha que tá acontecendo essa aqui, louca tá fazendo né? aqui? E aí eu falei, não, vamos com calma, pensei, né? Vamos com calma. E por isso que é com cada um é de um jeito, né? E aí ela foi entendendo, eu fui fazendo os tappings, porque eu sempre sugiro, você gostaria de fazer uma coisa um pouco diferente? Aí eu falo, olha, não vai acontecer nada, é indolor, você não, né? Você vai ficar melhor do que você está. Vamos fazer? Vamos tentar? A pessoa concordando, a gente começa a fazer, né? E aí é muito legal. E eu acho que isso tudo é uma herança da minha mãe, entendeu? Acho não, né? Tenho certeza. Eu não tenho dúvida. Não é à toa que a gente está aqui nesse momento falando sobre isso, reverenciando um pouco a memória dela, até porque hoje praticamente esse programa chama A Presença de Anitta. E é assim... E aí quando eu vi, é engraçado, né? Porque eu, sem querer, entre aspas, né? Eu tô seguindo os passos dela, né? Você é uma continuidade, você está se adaptando ao tempo, porque eu acho assim, a Anitta, onde ela estiver, ela tá trabalhando, né? Porque a gente não para, a gente vai para uma evolução e tal. E eu acredito que tudo estava escrito que um dia a gente ia sentar aqui, ia falar, ia jogar todo o nosso amor por ela, todo a gratidão de ter encontrado com essa pessoa, porque o mais bonito da vida são os personagens que a gente vai encontrando, as pessoas que a gente vai encontrando, que são... A Anitta é maravilhoso, assim, ter encontrado, né? Você, para mim, rever agora, nesse momento, né? E se bem que a gente não ficou sempre distante, a gente de vez em quando tá próximo, né? Mas hoje, essa desculpa foi muito boa, porque... Pra gente se reencontrar. E pra gente se reencontrar, pra gente colocar, eu acho que você deveria fazer um livro ler isso aqui. sobre... Pode ler. O que é isso? É um poema. Que ela escreveu? Vamos lá. É assim, experimente outra vez. Quando as coisas vão erradas, não pense que todos os seus esforços foram aplicados em vão. Tudo foi para melhorar, tudo foi para amadurecer a semente. Por isso sorria e experimente outra vez. Pode ser que o seu aparente fracasso venha a ser a porta mágica que o conduzirá para uma nova felicidade, que dantes você jamais conheceu. Pode ser que você está enfraquecido pela luta, entretanto, não se considere vencido. Isso não quer dizer derrota. Não vale a pena gastar seu precioso tempo em lágrimas ou lamentos. Levante-se e enfrente a vida outra vez. E se você guardar em mente o alto objetivo de suas aspirações, os seus sonhos se realizarão. Tire proveito dos seus erros, colha experiências de suas dores, e então um dia você dirá: graças a Deus eu ousei experimentar outra vez. Ai, dá até arrepio. É lindo. Maravilhoso. A presença de Anitta aqui está muito forte para mim. Agora, falando assim, uma coisa mais corriqueira, ela como mãe, assim, sem as terapias, como é que era? Ai, gente. Bom, minha mãe era muito mãezona, né?
né? Então nós somos em dois, eu e o meu irmão, Não. eu sou a mais velha, o meu irmão chama Alexandre, e a gente tinha uma ligação muito forte com ela era uma mãe muito presente, que estava sempre com a gente, e cuidando desde que a gente era criança, né? Mimando como toda mãe, preocupada, mas a minha mãe tinha uma coisa assim, a maior preocupação dela era os nossos estudos. Ela queria que a gente estudasse, que a gente tivesse uma formação, essa era a maior preocupação. E né? ela não mediu esforços. Não mediu esforços, né, pra gente... E ela não era qualquer formação, eram as melhores formações, Sim, né? Essa era a preocupação principal dela, né? E tanto que nós, né, estudamos, a gente se formou, ela não media esforços. Quer fazer, vamos fazer, é importante fazer. Então, essa parte do estudo era muito valiosa e é uma coisa que é uma herança, né? Que eu também passo para os meus filhos hoje. E sempre muito presente na nossa vida, o tempo todo. Seus filhos conheceram ela? A minha filha estava com 4 aninhos, ia fazer 5, né, quando a minha mãe faleceu, e o meu menino tinha 10 meses, né? Mas assim, eu estou o tempo todo trazendo a memória dela em casa. Então eles sabem da vovó o tempo todo, da vovó Anita. Na prática ela nunca partiu, né? Então assim, é uma pessoa que está muito presente na nossa família, e eu sempre falo, porque eu acho que é importante isso, né? Então eles conhecem ela, a história dela, por tudo que eu conto, né? Mas não fico falando só coisa boa, não, falo de tudo. Sim, porque ela tinha um temperamento forte. Ela não era fácil. Mesmo comigo, ela era ali, e eu também com ela. Isso que nos uniu. Sim. Porque eu falava tudo, ela também falava, e era maravilhoso. Porque assim, a minha mãe não tinha essa coisa de meias palavras. Se tivesse alguma coisa errada, ela ia falar, olha, isso tá errado. A sua mãe, ela validou muita gente. Validar, quando eu digo validar, eu estou dizendo o seguinte: muita gente que naquele momento que o mundo ainda era um pouco atrasado em moralidade, em pensamento, em uma série de questões, ela não era. Ela já via as pessoas como um gênero e não como um sexo. Ela estava muito à frente sobre isso. Sim, sim. Né? Muito à frente. Eu lembro que um dia ela falou... eu acho que eu fui homem em todas as encarnações. Nessa eu sou mulher por descuido. Eu falei, mas você gosta, Anitta? Eu acho que sim. Tá tudo bem, tá tudo bem. Ela era maravilhosa, assim. Ela era... Um dia ela me viu com um livro, assim, ela falou, que livro é esse? Eu falei, 100 anos de solidão. Larga isso aí. Larga isso aí, vive pra frente. Você já é muito solitário, não vai ler essa literatura. Eu falei, mas Anitta, ele ganhou no Nobel. Não importa. Ela tinha umas coisas assim incríveis e muito culta, né? Ela era muito culta. Muito. E tal. Se você tivesse que mandar uma mensagem pra ela hoje, se ela tivesse aqui sentadinha, o que você falaria? Eu estou seguindo os seus passos. Agora eu percebi isso, né? E é uma coisa assim, eu sinto a presença dela muito forte. O tempo todo. O tempo todo, né? E eu acho que isso me ajuda muito a seguir em frente, a ter essa ousadia de ir lá nos lugares e falar, ser representante do Brasil em vários lugares. Então, assim... eu falaria isso para minha mãe. E você deve lidar também o tempo todo com todas as pessoas do mundo que lembram dela, que é o tempo todo as pessoas querendo saber, né? Olha, desde que a minha mãe partiu. É impressionante. Foi uma coisa que eu falei, meu Deus, a mãe morreu, é minha, e as pessoas vinham chorar para mim. E eu tinha perdido a mãe, mas parecia que todo mundo tinha perdido uma mãe também.
Não era só eu. Então eu tive que acolher as pessoas mesmo na minha dor. Porque eu não acho que ela deixou nada interrompido, mas assim, se ela tivesse continuado viva por mais algumas décadas, ela teria contribuído ainda muito mais. Sim. Então a sensação que eu tenho, que, pelo menos para mim, quando ela partiu, eu não tinha mais aquela conexão com ela física. E aí eu tive que partir sozinho. Você fez a mesma coisa, mas a gente, de uma certa forma, o legado dela, para você, fluiu muito mais em porcentagem do que para mim, mas fluiu. Então, e mesmo as pessoas que agora eu fui falar sobre ela, as pessoas que passaram por ela, a comoção é muito grande, ela é uma referência. Então, ela ainda continua atual. E quando você coloca o seu trabalho e você vai falando, eu sinto que você repete o trabalho dela de uma outra forma, com uma outra evolução diferente, mas é incrível a presença dela nos dias de hoje no seu trabalho, um pouco em mim e um pouco em várias pessoas que ela ajudou. Acredito que as pessoas que ainda estão vivas lá no bairro não conseguem esquecer, porque ela tinha, eu lembro que ela tinha, às vezes ela dava o curso lá para mim e depois ela cismava que a gente tinha que passear. E ela fazia a gente andar nas praças, você lembra disso? E a gente tinha que Aí um dia eu falei, mas por que a gente sempre tem que andar nas praças? Para respirar, meu filho. É muita informação. Vamos dar uma volta. Vamos dar uma volta. Olha longe, olha a árvore, olha não sei o quê. E eu assim, mas o que é isso? Não. E ela fazia a gente olhar o cachorrinho, tudo. Era muito legal. Então, assim, e você está atendendo aonde, Astrid? Então, eu tenho a clínica, né? É o Grupo Theta, a clínica de psicologia. Eu até trouxe um cartãozinho aqui. Eu mantenho o símbolo do Grupo Theta. Tenho uma homenagem para minha mãe no site. Grupo Theta com TH. Isso. Clínica de psicologia, né? Você tem vários profissionais ali maravilhosos. Então, nós somos um time, né? Somos 6 psicólogas. Então eu tenho a Marília, tenho a Elaine, a Tatiana, a Carolina e a Priscila. E eu, a Astrid, né? E aí nós montamos um time, é como se fosse uma família, porque ali é uma extensão da minha casa, né? E são pessoas assim muito queridas, escolhidas a dedo para formar esse grupo. Porque eu acho que assim, de alguma forma, é como a minha mãe pensava, né? Sim. Cada um trabalha do seu jeito, mas a gente tem uma energia muito semelhante, né? E por isso que eu gosto de ter essas meninas com a gente. E estamos aí, né? Estamos atendendo, perfeito, dando continuidade. Perfeito. E o seu Instagram, você tem? Tenho. Eu tenho o Instagram, que é o meu nome, astrid.gambardella. Né? Acredito que tenham poucas Astrides, então é fácil me encontrar. Sim. E no Facebook também. Eu estou sempre fazendo coisas, né? Agora recentemente eu estou fazendo assim umas banners que chama Descomplicando as Emoções. Perfeito. Para ensinar as pessoas sobre emoções e tal, de uma maneira lúdica, gostosa, né? Para as pessoas. É um tema tão complexo, mas eu estou tentando trazer de uma forma bem suave, né? Uhum. Vamos falar sobre raiva, vamos falar sobre medo, né? Perfeito. E você tem dado cursos? Então, sim, né? Eu vou montando, por isso que assim, as pessoas interessadas, é legal estar me acompanhando, porque esse tema do Descomplicando as Emoções, depois, em fevereiro, vai ser um curso. Perfeito. Aonde eu vou estar falando tanto de neurociência como de FT, né? E como é importante a gente mudar o mindset. Perfeito. Perfeito. E como é que você está? Você está feliz nesse caminho? Você está contente? Você gosta do que você faz, né? Tô. Ser útil é a melhor coisa do mundo, né? É o meu propósito. Você sabe que toda noite eu sempre... A minha última pergunta para mim é assim, você foi útil hoje? Porque é o mais importante, né? A gente ter utilidade. Astrid, quero te agradecer
É a presença de Anitta. Ai, Tá? Quero dizer que você tá no meu coração, sua família, o seu irmão, vocês são muito queridos. obrigada. Uma época muito bonita, quem viveu aquele período, quem conheceu a tua mãe. Eu acho que a tua mãe precisa de um livro de todo esse material. Sim. Na sua clínica precisa ter um retrato bem bonito dela lá. Com certeza. Já tem no site. Vocês precisam colocar dentro da clínica, porque pessoas como ela, que deixaram tanto amor em mim e em outras pessoas, precisam ser reverenciadas, porque nós brasileiros, a gente precisa valorizar o que a gente faz também. Com certeza. Né? E eu sinto que nessa área humana nós somos pessoas muito queridas. Né? Eu atendo hoje gente do mundo inteiro, e as pessoas que querem voltar para o Brasil é porque querem vir atrás de emoção. Né? Verdade. E assim, as pessoas que eu atendo de Los Angeles, de Paris, de várias cidades do mundo, né, que eu atendo online, os brasileiros e outras pessoas, eles todos, eu falo, você faz terapia? Faço com quem? Com uma brasileira, é sempre online, é sempre assim, porque o Brasil, ele tem uma coisa que precisa ser descoberta. Hoje eu encontrei um cara falando o que eu penso, que é um absurdo o Drummond, o Carlos Drummond de Andrade, o Mário Quintana, Fernando Sabino não terem ganho o Nobel, porque o Brasil merece, e os brasileiros, eles falam que o Brasil não merece. Como não? Você não leu, então, Mário Quintana, Carlos Drummond de Andrade? Eu, toda vez que eu tô numa dificuldade, que eu tô numa situação tipo mato sem cachorro, que o negócio tá esquisito, eu olho pro céu e falo, e agora, José, o poema do Drummond, a festa acabou. E aí, eu termino de ler o poema, o milagre acontece. Porque a poesia que a gente pode carregar no mundo é a coisa mais importante. Então, Astrid, eu quero agradecer muito e quero falar para as pessoas procurar esse trabalho aqui, que é muito valioso. Essa moça tem muito amor, vocês precisam conhecer. Ela veio de uma mãe muito especial, tá? Que ajudou muita gente, eu sou testemunha viva disso. Tá? Ela era uma mulher que estava muito à frente, e hoje, nessa altura da minha vida, eu consigo ter a consciência do que ela representava, porque naquela época a gente sabia, mas era, né? Era uma relação de amor, mas era uma relação de muito respeito também. Sim, né? sim. Então, hoje eu entendo muito mais a minha mãe do que antes, né? Do que há 30 anos atrás. E de alguma forma a gente precisa homenagear e valorizar essas pessoas. Então hoje eu estou muito feliz de poder lembrar do nome dela, de poder reverenciar, e também onde ela estiver eu quero agradecer por todo o bem que ela fez na vida de tanta gente ao meu, e que ela saiba que ela está presente aqui. E pedir para as pessoas procurar esse trabalho, procurar essas técnicas, porque o que nós estamos buscando? Um mundo melhor, pessoas melhores. E toda vez que a gente melhora uma pessoa, a gente melhora o mundo. É sobre isso, é sobre ser útil. Tá? Então, gratidão, axé para todos, e ficamos por aqui.